Livre comércio, e eu estava fazendo uma comparação do livre comércio. O livre comércio é o momento que imperava uma doutrina econômica chamada de liberalismo econômico. No liberalismo econômico, está lá na página mais adiante, eu disse a vocês que eu já falar só lá na frente, né? Mas eu vou falar logo agora. O liberalismo econômico, ele imperou até 1929. Então, vai aí na primeira revolução, segunda revolução, até 1929 vai ter uma crise aí desse sistema liberal, desse sistema liberalista. Ana Beatriz, o que é que diz esse liberalismo econômico? O mundo vivia no contexto da doutrina econômica chamada liberalismo econômico. Verdade. No liberalismo econômico, o Estado ele não intervém na economia. Um dos princípios do liberalismo econômico é o laissez-faire. Laissez-faire. Vocês vão ver esse termo lá na frente do livro, eu vou mostrar já já. Então, esse termo diz o seguinte, esse princípio do liberalismo. O Estado, ele não deve intervir em nada na economia. Não precisa, não carece do Estado ficar mandando na economia, criando regra para a economia e tudo mais. Por isso que eu digo que o liberalismo econômico é no contexto do livre comércio. Tá entendendo? O mercado, durante aí, final da primeira revolução, segunda revolução industrial, vivia nesse contexto do livre comércio. E que, na verdade, o livre comércio existe até hoje. Mas esse livre comércio, ele é no mundo aí, ele começa nesse mundo que é do liberalismo econômico, certo? Por quê? Porque o Estado ele não intervém ali na economia, não cria regras para barrar a economia, enfim. Então, o liberalismo econômico é basicamente isso. O Estado não intervém na economia. O Estado não intervém. O Estado que estou falando é o governo. O presidente da República, por exemplo. Ele não intervém na economia. Então, imagine que no liberalismo econômico, o mercado se autorregula. Se está precisando de alguma coisa, o mercado que se autorregule, que crie sua regra, isso ou aquilo. Está entendendo? No liberalismo econômico, o Estado, os governos, eles não intervêm no mercado. Existe uma mão invisível controlando esse mercado. Mas aí veio a crise de 1929 e disse, opa, peraí, não está dando certo não o liberalismo econômico. O liberalismo econômico não está dando certo porque o Estado ele precisa controlar alguma coisa nessa economia, ele precisa tomar as rédeas desse sistema, dessa falência aí mundial de várias empresas que aconteceram em 1929, né, dessa crise econômica que atingiu o mundo todo. Os estados tiveram que tomar as rédeas da economia e mudar aquele cenário. Aí vai começar uma outra doutrina econômica no mundo, que é chamada de keynesianismo. Agora não vou dar mais spoiler, não. Já já a gente fala do keynesianismo. Então, falamos aqui do livre comércio, que existe até hoje, esse livre comércio, de certa forma. Não existem... claro que, tipo, dependendo da doutrina econômica, pode ser que o comércio ele seja mais controlado ou menos controlado pela economia, ou pelo Estado. Dependendo do momento político que determinados países estão vivendo, o Estado ele pode controlar mais a economia ou menos a economia. Mas existe um livre comércio no mundo até hoje, certo? Um comércio sem muitas restrições para exportação, dependendo do momento histórico. As matérias-primas continuam a preços baixos hoje em dia. Enfim, existe um livre comércio. Principalmente se for dentro de blocos econômicos, o livre comércio ele impera mais dentro de blocos econômicos, porque existe ali uma associação de países em prol de exportar e importar produtos. Ali é imperado um livre comércio mais bem elaborado. O livre comércio ele não deixou de existir, é isso que eu estou querendo dizer, ele não deixou de existir. É claro que depende do momento ali, do período que cada país ou mundo está vivendo, mas ele não deixou de existir, certo? Então, esse livre comércio seria o quê? Seria a gente importar, comprar matérias-primas a preços baixos e a exportar nossos produtos sem tantas restrições por parte do mercado e dos países. Isso é o livre comércio. Houve uma crise desse livre comércio aí, né, em 1929. O livre comércio foi barrado. Por quê? Porque percebeu-se que esse liberalismo econômico que existia, onde o Estado não intervinha em nada na economia, não deu muito certo, né? Porque houve a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Por causa do modelo fordista? Sim, também por causa do modelo fordista. A crise de 1929 ela não acontece só por causa do livre comércio ou só por causa do modelo fordista de produção. Isso é um conjunto de fatores. Mas vamos seguindo, que eu vou chegar lá. Ainda não é esse tópico. Padrão ouro. Vamos lá. Então, a gente está aqui no contexto da segunda revolução industrial, bem bonitinho. Começou na metade do século XIX, foi até a metade do século XX. Ok. Então, vamos para cá. Padrão ouro. Imagine aí que metade do século XIX estava iniciando a segunda revolução industrial. Estava iniciando também
aprofundando esse livre comércio entre os países do globo, sem tantas restrições, o comércio sem tantas restrições, estava sendo aí aderido por todos os países do mundo, esse livre comércio, ok. E os países, a partir desse momento, mais ou menos aí metade da segunda revolução, metade do século XIX, os países estabeleceram um sistema de moeda meio que internacional, um sistema de moeda internacional. Todas as moedas no mundo passaram a ser cotadas em relação ao ouro. Então, basicamente, qualquer moeda valia basicamente o valor do ouro. Então, eu poderia cotar a minha moeda em relação ao ouro. O dólar poderia ser cotado em relação ao ouro. Existia o padrão ouro durante a segunda Revolução Industrial. O padrão ouro. Olha, um sistema no qual todos os países cotavam sua moeda em ouro e se comprometiam a trocá-la pelo metal a qualquer momento. Então, por exemplo, eu poderia fazer uma transação comercial conforme a minha moeda, que era cotada em ouro, ou poderia fazer uma transação comercial com base no ouro. O ouro ainda era muito importante aí no século XIX, muito importante, né? Ele meio que padronizou a moeda do mundo inteiro. Todas as moedas no mundo poderiam ser cotadas com base no ouro. Então, é meio que cada moeda valesse basicamente a mesma coisa, tá entendendo? Porque elas valiam o valor do ouro. Não existia isso que existe hoje. Existe uma flutuação do valor das moedas. Tipo, o dólar está valendo 5,58 hoje, amanhã pode estar valendo 5,69. Hoje, as moedas, elas flutuam em relação à valorização dela. O dólar pode estar valorizado hoje ou desvalorizado daqui a 5 anos, daqui a 2 meses. Tá entendendo? Depende da condição daquele país. Porque hoje existe a taxa de câmbio flexível. As moedas ficam mudando o seu valor. Sendo que isso aqui na segunda Revolução Industrial não existia. Todas as moedas elas poderiam ser cotadas no valor do ouro. Então, existia o padrão ouro. Imagine que todas as moedas tivessem mais ou menos o mesmo valor, porque elas poderiam ser cotadas todas pelo ouro, trocadas pelo ouro, entendeu? Valendo a mesma coisa que o ouro. Então, existia o padrão ouro. Ok, o padrão ouro facilitou muito o intercâmbio comercial, pois era como se houvesse uma única moeda no mundo, que é o ouro. Qualquer moeda poderia ser trocada pelo ouro, uma vez que todas as moedas poderiam ser trocadas livremente por ele, ou seja, pelo ouro. Então, imagine que durante a segunda Revolução Industrial, existiam moedas em cada país, mas cada moeda poderia ser facilmente trocada por ouro. Então, cada moeda valia basicamente a mesma coisa. Valia a mesma coisa, porque cada uma poderia ser trocada por ouro. Isso aí, esse período é chamado de padrão ouro, onde cada moeda poderia ser trocada por uma quantidade X de ouro. Tá entendendo? Elas poderiam ser cotadas no valor do ouro. É o chamado padrão ouro. Vamos lá. O padrão ouro, ele vai durar até mais ou menos a Segunda Guerra Mundial. Vocês vão entender por quê. Esse padrão ouro do século XIX, ele vai até o século XX, até ali a Segunda Guerra Mundial. Aí vai acontecer uma conferência, a gente vai ver. A gente sabe mais ou menos o que aconteceu na Segunda Revolução Industrial, né? Sabe que os Estados Unidos se tornou um grande poderoso sistema capitalista e tudo mais. Aí vai mudar esse padrão. Vou mostrar já já. Então, por enquanto, da Segunda Revolução Industrial até ali a Segunda Guerra Mundial, a gente vai ter o contexto do padrão ouro. Todas as moedas do mundo poderiam ser cotadas no ouro. Então, elas valiam, né, ali, valor, elas tinham o mesmo valor, basicamente, porque elas poderiam ser cotadas pelo ouro, trocadas por ouro, certo? Ok. O predomínio europeu. Então, durante a Segunda Revolução Industrial, o que vai acontecer? Vai haver o predomínio europeu, tudo mais, ok. A Inglaterra ainda era o centro do livre comércio, tinha um grande poder durante a Segunda Revolução também. Lá a gente podia encontrar bancos financiadores, navios de carga, seguradoras, boa parte da indústria. Mas a gente também tinha a Alemanha industrializando, França, Bélgica, Holanda, que também produzia produtos industriais e exportava para o mundo também. Os países da América, nesse contexto da Segunda Revolução, estavam como? Exportando produto primário, produto agrícola. Então, isso aí é a Segunda Revolução. O Brasil já tinha se tornado um país independente, foi 1822. Aqui a Segunda Revolução começa por volta de 1850, né? O Brasil já era um país independente, mas mesmo que o Brasil se tornasse um país independente, ele continuou com a mesma economia de quando era uma colônia, produzindo e exportando mais produtos primários, produtos agrícolas. Então, os países da América que estavam aí se tornando independentes, que já eram países independentes, continuaram sendo exportadores de produtos agrícolas.
Diz aqui, o período entre 1871 e 1914 configura uma nova fase da integração mundial. Ok. A riqueza mundial cresceu muito, mas principalmente a riqueza dos países industrializados. Enquanto os países aí que eram mais pobres produziam e exportavam mais produtos agrícolas. Então, eles não eram produtos, não eram potências. Ok. Aí aqui vai falar do Brasil e da Argentina. Ó, no caso dos países exportadores de produtos agrícolas, como o Brasil e a Argentina, o livre comércio penalizava a indústria nascente. Por quê? Lembra que o livre comércio fez com que as matérias-primas se tornassem mais baratas? Fossem vendidas a preços mais baixos? Então, países que eram produtores e exportadores de matérias-primas saíram prejudicados com o livre comércio, porque o livre comércio barateou os produtos agrícolas, enquanto os produtos industriais eram cada vez mais caros, né? Enfim, então esses países saíram, de certa forma, penalizados com o livre comércio, porque não conseguiam competir com esses produtos industrializados, esses países industrializados, não conseguiam competir. Nos países industriais, os operários melhoraram um pouquinho suas condições de vida, mas as condições de trabalho ainda eram muito precárias. Naquela época não havia leis trabalhistas avançadas, os operários tinham de suportar, segundo a Revolução, os operários tinham que suportar longas jornadas de trabalho diário, sem direito a férias, além de correr vários tipos de riscos por salários muito baixos. Cadê mais para as lutas? Ok. Imperialismo. Aí vamos lá. Ana Beatriz, imperialismo. Imperialismo, isso aqui também é no contexto da Segunda Revolução Industrial. Estou falando aqui, fim do século XIX. É contexto da Segunda Revolução, esse tópico? A gente continua na Segunda Revolução Industrial. Continua, a gente não saiu. Então, o imperialismo seria o quê? O processo de expansão, né, de territórios, de domínios de territórios. A gente vai ter na Segunda Revolução Industrial esse período imperialista, que é o período do neocolonialismo, que é quando vai haver ali a partilha da África, a divisão da África entre potências europeias, a partilha de alguns territórios na Ásia também, alguns territórios asiáticos também vão ser dominados por potências industriais no mundo durante a Segunda Revolução. E por que esse imperialismo? Qual o motivo de dominar cada vez mais extensas fatias de terras, de territórios? Tanto por parte dos Estados Unidos, quanto por parte do Japão. Também o Japão começa a sua corrida imperialista no século XIX também, quanto por parte de potências europeias. Por que esse imperialismo? Por que expandir territórios? Por que dominar mais territórios? Por que eu preciso de territórios? Primeiro, a gente está no contexto da Segunda Revolução Industrial. Segundo, nessa época aí, se imaginava que quanto maior o meu domínio sobre novas extensões de terras, mais eu poderia ter matérias-primas, mais eu poderia ter fontes energéticas, mais eu poderia ter mercado consumidor e ampliar, expandir o meu capital da minha empresa, investindo em vários outros territórios. Então, durante esse período aí do final do século XIX, vai começar uma corrida imperialista no mundo, entre as potências europeias, né? Vai haver entre 1884 e 1885 a divisão da África, a partilha da África, que é o neocolonialismo começa principalmente com a partilha da África, né? Vai haver a partilha da África entre potências europeias, na Conferência de Berlim, e alguns países, algumas colônias também vão surgir dentro da Ásia, dentro do continente asiático. Então, o objetivo desse imperialismo, que vai durar até o século XX, começa no final do século XIX, mas vai até o século XX, tanto a Primeira Guerra Mundial quanto a Segunda Guerra Mundial, elas vão acontecer por motivos imperialistas, por essa questão de querer dominar essas fatias de territórios, como, por exemplo, o Hitler. O Hitler queria dominar a Europa todinha. Ele chegou a invadir até a Rússia, né? Tentou ali dominar fatias da Rússia também. Enfim, ele queria dominar extensas porções do espaço, porque ele tinha a ideia do espaço vital, do Hatzel, de que para você desenvolver industrialmente, economicamente, você tinha que ter ali um espaço para que você desenvolva a sua economia, a sua indústria. Então, precisa ter cada vez mais território. Então, esse contexto do imperialismo começa no final do século XIX, segundo a Revolução Industrial. A intenção era o quê? Ampliar meu mercado consumidor, preciso de mais gente para comprar meus produtos, mas eu estou em busca de matéria-prima também, eu estou em busca de fonte energética para minhas indústrias, então eu quero aí dominar territórios que não são meus, vou começar a conquistar territórios. Então, esse é o período do imperialismo. Ok. Aí vamos para oligopólios. Nesse período do imperialismo, vocês vão ver que muitas indústrias elas vão se tornar poderosas no mundo todo. E vão começar a perceber, as indústrias vão começar a perceber que para que eu consiga produzir cada vez mais, eu preciso aperfeiçoar produtos. Eita, Maria Clara.
Estou falando muito rápido. Poxa, Maria Clara, agora não está mais falando, não. Ela está falando bate-papo. Não. Volte. O que é que Maria Clara está fazendo, meu Deus? Olha, ela falou de novo. Sim, não entendeu imperialismo? Ok. Imperialismo é a expansão de territórios. Conquista de territórios. Não é expansão, conquista através da conquista de territórios. Imperialismo, essa conquista de territórios, acontece no período da Segunda Revolução. Não sai da Segunda Revolução, eu estou na Segunda Revolução ainda. Então, no final do século XIX, a Segunda Revolução vai da metade do século XIX até metade do século XX. Então, no final do século XIX, vai começar uma corrida imperialista no mundo. Lembra que na Segunda Revolução, Estados Unidos se industrializa, Japão se industrializa, Alemanha se industrializa também, França também, outros países se industrializam na Segunda Revolução? Pois bem, esses países se industrializam e eles percebem que eles precisam de matérias-primas para os seus produtos industriais. Precisam de aumentar, ampliar seu mercado consumidor, de ter mais pessoas para comprar seus produtos. Então, o que é que eles fazem? Eu preciso dominar mais terras. Então, começa aí uma corrida imperialista, uma corrida para dominar extensas porções de territórios no mundo. E aí a África foi um dos alvos e a Ásia também. E na América Latina, onde a gente vive, começaram a ser criadas algumas áreas de influências. Tipo, os Estados Unidos passou a ter muita influência aqui na América Latina, já nesse contexto de Segunda Revolução Industrial, certo? Mas, assim, territórios que passaram a ser tomados, conquistados, foi basicamente a África, que foi dividida na Conferência de Berlim, que é do século XIX, e alguns locais na Ásia. Pronto, isso é imperialismo, seria essa expansão de territórios, Segunda Revolução Industrial. Aí percebam uma coisa, nesse contexto de imperialismo, de expandir território e tudo mais, criou-se uma disputa por mercado consumidores, né? Está dizendo aqui, a disputa acirrada por mercados consumidores levou as grandes empresas a procurar constantes inovações e aperfeiçoamentos técnicos. As pequenas empresas industriais não conseguiram acompanhar o ritmo de desenvolvimento das grandes empresas e muitas foram à falência, foram compradas por grandes empresas, enfim. Então, vai surgir enormes impérios industriais, nesse contexto aí do século XIX para o século XX, né? Vai surgir enormes oligopólios. Ana Beatriz, o que é isso? O que é um oligopólio? Um oligopólio é quando um conjunto pequeno de países ou um conjunto pequeno de empresas comandam um ramo produtivo, um tipo de produto. Por exemplo, vocês têm muitas marcas de refrigerantes? Tem muitas marcas de refrigerantes? Diversas. Muitas, aqui a gente tem muitas marcas, muitas empresas. Não é uma fatia ali, um pequeno grupo de empresas que comanda a produção desse produto, não? Não é não? É um pequeno grupo. Você vai olhar, geralmente são no máximo 5 que controlam o processo produtivo todinho. A Coca é o que domina tudo, mulher. É um pequeno grupo, né? Eu acho que a Coca-Cola, ela é dona da Fanta e de várias outras. Ou seja, já não conta como outra, né? Já não conta a Fanta como outra. Acho que basicamente só tem Coca-Cola e Guaraná. Pepsi e Guaraná. Pepsi é uma empresa, né? Pepsi e Guaraná. Perceba que é um pequeno grupo de empresas que controla esse tipo de produto. Oi. A Pepsi não é Coca, não? A Pepsi não é Coca, não? É não. A não ser que comprou, eu não sei. Não estou sabendo. Pois todo mundo diz, Pepsi não é... Ou eu não estou sabendo? Cadê? O quê? A Pepsi não é tipo uma marca de outra marca lá, a Pepsi, se eu não me engano. Vamos fazer uma... que eu saiba, é uma marca específica, né? É uma empresa específica, Pepsi. Vamos lá fazer uma pesquisa, né? Porém, tem aquilo, todo mundo olha, vamos tomar Coca, aí chega com um litro de Pepsi, aí eu faço, gente, é Pepsi ou Coca? Origem Estados Unidos, está em 75 países. É uma empresa. Criador, Caleb Davis Brandon. Relacionados. Vixe, mas tem aqui, relacionados. Distribuído no Brasil, Ambev. Fabricante é a PepsiCo. É uma empresa, cadê? Não está dizendo que pertence a Coca, não. Se foi vendida, eu não sei.
Pepsi, É porque no sentido que Maria Clara tá falando, é no sentido do falar do povo. deve ser, né? O povo fala muito de Coca-Cola e Eu Pepsi, tava fica falando aqui, comparando. ninguém tava me escutando, não. Oh, meu Deus. Tipo, você até teve um caso que um povinho descobriram a fórmula da Coca-Cola. Aí foram vender pra Pepsi, só que a Pepsi não quis. Pois diga. Pois bem, é um pequeno grupo de empresas que controla esse tipo de processo, esse tipo de produto. É um oligopólio isso. Olha, o que é um monopólio e o que é um oligopólio? Primeira coisa que tem que saber. A gente vai estudar tipos de oligopólios. Mas para estudar tipos de oligopólios, eu preciso saber o que é um oligopólio e o que é um monopólio. Mono quer dizer um. Então, imagine o contexto em que um país ou uma única empresa controla um tipo de produto. Só um país ou uma empresa controla esse tipo de produto. O preço desse produto, por exemplo. A produção e o preço do produto. Isso é um monopólio. Monopólio. E já quando é um oligopólio, é quando um pequeno grupo de empresas ou um pequeno grupo de países controla um tipo de produto ou um tipo de serviço. É tipo Controla. aquilo, uau, tipo, uma empresa pequena tá dominando. Não tem isso. Empresa pequena está dominando. Não tem isso. Empresa pequena geralmente é subordinada a uma grande empresa. Ela é subordinada. Então, monopólio, quando só existe uma única empresa ou um único país que controla um produto ou um serviço. Controla o preço, a produção, né? E oligopólio, quando um pequeno grupo de empresas ou de países controla um tipo de produto ou serviço. Então, por exemplo, eu citei o caso do refrigerante. Realmente é um oligopólio o que existe. É um pequeno grupo de empresas que controla ali todo o processo produtivo. Preço, processo produtivo, enfim. Aí existem formas de oligopólio, né? Existem tipos de oligopólio. Existem os trustes, os cartéis e as holdings. Ana Beatriz, desses três, só um é permitido legalmente. Qual é? As holdings. É permitido que existam as holdings. O oligopólio em forma de holding. Truste é ilegal, é ilícito, não pode existir, mas existe. E cartéis também não pode existir, mas existe. Cito um exemplo, vou falar já para vocês, exemplo disso aí. Que existe e que as empresas, elas burlam a situação. Vamos lá. O que é um truste, o que é um cartel e o que é uma holding. Só a holding é permitida. O truste. Truste é quando uma empresa se junta com outra empresa do mesmo ramo ou de ramo diferente para dominar o mercado e eliminar a concorrência. Por exemplo, Sadia comprou a Perdigão. Elas viraram uma empresa só. Embora a Sadia continuou com o nome Perdigão, né? Porque ela faz o seguinte para a gente, para o consumidor. Se o consumidor tiver ali várias marcas, ele vai ter mais opções. Eles tentam estudar a gente, entendeu? O consumidor. O consumidor gosta de ter opções. Então, a Sadia comprou a Perdigão, comprou. Se tornou uma coisa só, se tornou. Mas ela percebe que o consumidor ele gosta de ter opções. Então, ela continuou com o nome Perdigão e o nome Sadia. Ela não tornou uma coisa só, tá entendendo? Para a gente. É para ganhar mais. Para o consumidor, mas ela é uma coisa só. Ali seria tipo um exemplo de um truste. Mas houve eles fizeram de um jeitinho lá que tem como legalizar a situação, tá entendendo? Mas quando uma empresa se junta com outra empresa para dominar um mercado, ela acaba levando à falência diversas outras empresas que não conseguem competir com elas. Isso, para a lei do mercado, não pode, não é permitido. Mas ela pode conseguir fazer com que isso seja legalizado, sabe? Tem uns rolos aí que ela pode conseguir. Tipo, a Sadia comprou a Perdigão e conseguiu fazer com que isso acontecesse. A Seara foi comprada também, então, não foi? eu digo uma coisa. A Seara foi comprada também? De desse? Oi. O que a Facebook está fazendo com as outras redes sociais também pode ser um truste, porque ela saiu comprando o WhatsApp, o Instagram. Poderia ser utilizada como exemplo de truste. Poderia. E continuou com os nomezinhos, né? Mas, tipo, você abre o Instagram e tem lá o nome criado, lá, by Facebook, né? Facebook. Pronto, seria um exemplozinho aí. Mas truste não é permitido. Agora, algumas empresas conseguem fazer com que aquilo seja permitido, legalizar o que acontece. Por quê? Porque você acaba levando à falência muitas empresas. Então, não pode fazer isso. Você não pode juntar com outra empresa do mesmo ramo ou de ramo diferente para dominar o mercado, ou mercados. Não pode.
Cartéis. O que é o cartel? O cartel não é junção de empresa, não. Mas é basicamente o quê? É um acordo que empresas fazem para combinar, geralmente, o preço de um produto. Então, para não ter muita diferença do preço do meu produto para o preço do seu produto, o preço do produto de Léo, de Marcos. Vamos dizer que Marcos, Léo e eu, cada um dos três, temos postos de gasolina. Aí a gente combina, aqui na cidade, né? A gente combina. Olha, Léo, Marcos, não vamos colocar um preço muito diferente de um posto de gasolina para o outro. A diferença vai ser centavos. Tipo, o meu posto vai ter 5 centavos mais barato, o de Léo 2, o de Marcos 1. Não tem muita diferença de um posto de gasolina para o outro, o preço da gasolina, do diesel, seja do álcool, seja lá o que for. Não tem muita diferença. Isso é um acordo que é feito entre as empresas daquele local para que todas saiam ganhando. Todas saem ganhando. E quem sai perdendo? Eu, consumidora. Eu não dona da empresa, né? Eu não dona da empresa, mas eu, consumidora. Eu que compro a gasolina, que coloco a gasolina na minha moto para eu andar, eu saio perdendo. Por que eu saio perdendo? Porque esse cartel visa basicamente garantir o desenvolvimento econômico da empresa. Então, assim, para eles é ótimo, porque se eu tenho na minha cidade 5 postos de gasolina e não tem praticamente diferença entre um posto e outro dos preços, a diferença é muito baixa, muito pequena, eu vou colocar em qualquer canto. Vou colocar gasolina em qualquer canto. Entendeu? Eu não preciso ficar me deslocando para tal canto, porque a gasolina mais barata é 50 centavos. Não é, você não vai encontrar. Porque é um cartel. Mas, tipo, eu não entendi, por causa que, tipo, tudo bem, você quase o mesmo preço. E eu saí me perdendo porque eu posso colocar em qualquer um, mas, tipo, e o que é que isso tem a ver? O que isso O que isso tem a ver? No seu bolso, querida. A gente não tem opções. A gente não tem opções, assim, tipo assim, de um local mais barato, que eu consiga economizar. Tipo, Lógico, depois que eles baixaram tudo e entendi acabaram com a agora. concorrência, eles podem colocar o preço que quiserem, porque só vão ter eles. Exatamente, isso aí também, perfeito, Léo. Eles podem colocar o preço que eles Agora eu quiserem também. entendi. Pode colocar o preço que quiser. Então, eles combinam entre si, vamos aqui firmar um acordo entre a gente, vamos combinar que vai aumentar o preço da gasolina, mas vai aumentar na cidade toda, e a diferença entre a gente vai ser pouquíssimo, para que cada um saia ganhando. Mas o consumidor não sai ganhando, porque eles podem ditar o valor que eles quiserem, tá entendendo? Tipo, em relação à internet, também não tem muita diferença, não é uma coisa assim muito drástica a diferença de um local para o outro. Ou então... É tipo, o que um cara que eu sigo, ele diz assim, que a concorrência entre empresas é a melhor coisa para a gente, porque eles vão ficar achando novas formas de atrair a gente por preços mais baixos. O que não tem concorrência é ruim para a gente, que é consumidor, o que não tem concorrência. Porque é a gente que sai perdendo, porque eles ditam o preço que eles querem. Eles colocam o preço que eles quiserem e a gente não tem opção. Ou compra ou não compra, se você precisa daquilo. Então, você vai ter que comprar. Não é permitido. Cartel é uma coisa que a gente sabe que existe, porque é nítido, mas não é permitido. No mercado, nem o truste é permitido, nem o cartel é permitido, mas fazem... Tipo, você ir em qualquer canto e ser R$5 uma coisa e a diferença é ser 1 centavo. Rola isso, né? Vá nos supermercados. Vá nos supermercados, que vocês vão ver que não tem essa diferença drástica, geralmente, porque quando a empresa baixa o valor de uma coisa, aí a outra vai lá e baixa também. Ou então faz a promoção em outra coisa para equilibrar. Enfim, rola cartel em praticamente muita coisa que a gente compra. E a gente não percebe. Mas não é permitido. Então, é acordo firmado por empresas ou países para dominar a oferta de um produto ou serviço ou defender interesses comuns de um setor, como a imposição de preços. Geralmente acontece através da questão dos preços, impondo os preços. E, por último, o único tipo de oligopólio que é permitido legalmente, o único, são as holdings. O que é uma holding? Empresa que detém o controle de um grupo de empresas mediante a posse majoritária de ações, com o objetivo de facilitar o domínio sobre determinado produto ou serviço. Ana Beatriz, o que é uma holding? Uma holding é uma empresa que mantém sobre as mãos delas ações de várias outras empresas. Ele é majoritário em várias outras empresas. Ele não... Como é que eu posso dizer? Quem tem uma holding não fabrica as coisas. Ele observa
o processo produtivo, porque ele está lucrando, ele comprou as ações daquelas empresas, tá entendendo? Então, ele fica observando o faturamento das empresas. Ah, não entendi esse holding, não. Compra as ações. Ana Hã? Beatriz, isso Eu não pode entendi. ser. Deixa eu fazer uma pergunta também. Isso Sim. pode ser também aquelas pessoas que mexem com ações, tipo assim, eu Sim. tenho determinadas ações de uma empresa, aí eu fico observando, tipo assim, as ações estão subindo, descendo, se eu devo vender essas ações. Mas aí você seria, tipo... Não seria uma holding. Uma holding é uma empresa gigantesca. Tipo P&G. A P&G é dona de várias, né? Várias marcas. Ela não... Ela é dona de... Ela comprou ações, ela é majoritária nas ações de várias empresas. Tipo também a Nestlé, que a Nestlé é dona da Garoto, um monte de coisa aí. Peraí. Calma, eu não entendi esses holdings. Peraí, mulher. Estou fazendo uma pesquisa aqui para ver se tem mais exemplo legal de Ah, tá, holding. tudo bem. Pode fazer. Hum. Podem fazer pesquisa também, viu, para me ajudar. Deixa eu olhar aqui. Coca-Cola, exemplo de holding. Coca-Cola é um exemplo de holding. Ambev, P&G, Unilever, Nestlé, ó. Marcos estava falando, era? P&G, Nestlé, aí Johnson Johnson, PepsiCo, que é a da Pepsi, e não sei que marca é essa, que empresa é essa? Kellogg's, não sei que empresa é essa, não. Mas, tipo, todas essas, né? Coca-Cola, Ambev, P&G, Unilever, Nestlé, Johnson Johnson, PepsiCo, são empresas que detêm o controle majoritário de ações de várias outras empresas. Elas são holdings, todas elas. Para ser uma holding, tem que ser uma empresa, assim... Enorme. Entendeu? Tem que Eu ser posso uma dar um empresa... exemplo que eu acho que poderia se encaixar como holding? O quê? Eu acho que é a Isis. A Isis, Sim. ela controla ações na bolsa. Não, tipo assim,